terra de natureza exuberante e de grande riqueza cultural. Terra de florestas, igarapés, árvores centenárias, imensos rios, animais selvagens, paisagens indescritíveis. A mesma Amazônia, que contém imensas reservas minerais e extrativistas, abriga um povo único no seu modo de levar a vida, que é capaz de resistir às mais sérias adversidades de maneira criativa e peculiar. A Amazônia é um dos maiores e ricos ecossistemas do mundo. E ocupa uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, algo que corresponde a 5% da superfície da Terra, 40% da América do Sul e quase 60% do Brasil. Nela encontra-se disponível 20% de toda a água doce do planeta e 80% da água do território brasileiro. A região contém 34% das reservas mundiais de florestas e uma gigantesca reserva de minérios. A sua diversidade biológica é a mais intensa e rica do planeta, e cerca de 30% de todas as espécies de fauna e flora do mundo encontram-se na Amazônia. O que dizer do mais extenso rio do mundo, o Amazonas? Ele tem 6.671 quilômetros. Sua bacia hidrográfica é constituída por cerca de 1.100 rios que derramam no Atlântico mais de 200 mil metros cúbicos de água por segundo, o que representa 15,5% da água doce que desemboca diariamente nos oceanos. A sociedade da Amazônia é pluriétnica, pluricultural e plurirreligiosa, composta por povos, culturas e religiões diferentes que convivem muitas vezes em conflitos e tensões nesta imensa região. Na cosmovisão destas populações, a comunhão com a natureza é central e essencial. A Amazônia brasileira é formada por 9 estados, o que compreende um território de cerca de 5.030.730 quilômetros quadrados. 59% do território nacional e 65% de toda a bacia amazônica. Tem 11.248 quilômetros de fronteiras internacionais, 1.482 quilômetros de costa atlântica e 22 mil quilômetros de rios navegáveis. A região tem 23 milhões de habitantes, dentre os quais 163 povos indígenas. Vivem na Amazônia mais de 270 mil indígenas, ou seja, 60% da população indígena brasileira. 208 mil índios vivem em suas aldeias e mais de 61 mil nas cidades. Ao longo dos séculos, esses povos foram dizimados em perseguições implacáveis, guerras ou através de doenças. Calcula-se que no início da colonização da região, havia cerca de 3 milhões de indígenas. Atualmente existem no Brasil apenas 200 povos, que falam 170 línguas e cuja população está reduzida a 330 mil índios. Ao longo dos anos de luta por suas terras, inúmeros líderes indígenas foram assassinados. Galdino Pataxó, Marçal Guarani, Aldo Macuxi, Chicão Chicuru. Basta lembrar do massacre conhecido como Maloca Aximu, em 1993, onde foram assassinados muitos índios. Mas as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas
só foram reconhecidas pela Constituição Federal de 1988 como sendo de posse permanente desses povos, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais nela existentes. Em sua longa história, os povos indígenas desenvolveram formas de convivência com a terra, a água, a floresta e todos os demais modos de vida presentes na natureza. Ninguém se considerava dono da terra nem de nada e conviviam comunitariamente com a natureza. Os indígenas têm uma visão profundamente religiosa, que os leva a respeitarem e a cuidarem de tudo que tem a ver com a própria vida. Evidenciar a organização dos povos indígenas ao longo dos anos, até chegar ao seu protagonismo, através de assembleias indígenas articuladas e apoiadas pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Outra comunidade que se destaca na formação dos povos amazônicos é a dos afrodescendentes, os chamados quilombolas. Surgidos a partir da abolição da escravidão, existem hoje cerca de 30 mil comunidades quilombolas na região amazônica. Destas, 335 estão no estado do Pará. Elas se tornaram núcleo de agricultores, pescadores, pequenos criadores ou extrativistas, a partir das diversas condições locais em que se constituíram e mantiveram muitas características de sua cultura e também de suas regiões originárias, mesclando com elementos indígenas e cristãos. As manifestações mais conhecidas de sua vida comunitária são as celebrações alegres, com danças, cantos, intensa expressão corporal que condensam uma rica espiritualidade. Durante o ciclo da borracha, a Amazônia foi totalmente ocupada por seringueiros e por migrantes turcos, sírio-libaneses e também judeus. Manaus e Belém são as cidades que mais se beneficiaram com o movimento econômico de exportação da borracha. Estudos afirmam que dos 60 mil homens, os chamados soldados da borracha que migraram para a região, a metade desapareceu na selva amazônica. Foi também neste mesmo período que, muitas vezes contra a lei e com a omissão de autoridades, patrões se apoderaram de grandes áreas de terra. Os seringueiros tiveram um importante papel na história de organização e de resistência das populações tradicionais. Muitas ações de seringueiros impediram o desmatamento através do diálogo e do sequestro de motosserras, mas fez com que explodisse muita violência na região, que culminou com o assassinato de líderes como Wilson Pinheiro e Chico Mendes, respectivamente presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Brasileia e Chapuri, no Acre. Junto com seu povo, Chico Mendes elaborou um projeto que unia a preservação da floresta com a melhoria da qualidade de vida dos seringueiros, na educação, na saúde e em outras dimensões de sua existência. Foi daí que surgiu o Conselho Nacional de Seringueiros. O líder seringueiro sempre dizia que enquanto houvesse indígenas e seringueiros na floresta amazônica, haveria esperanças para salvá-la. Fruto da miscigenação entre os diferentes grupos indígenas destribalizados, os escravos negros africanos e os nordestinos, teve origem um novo grupo social, o caboclo. Com sua capacidade de resistência e de criatividade, o caboclo também se destaca na formação cultural da Amazônia.
Os índios e caboclos se localizavam normalmente na beira dos rios, igarapés e nas terras de várzea, e praticavam uma agricultura de subsistência, com o cultivo de mandioca, arroz, milho e feijão, mas também a caça e a pesca, a coleta de castanha, da borracha e de frutas. Mesmo tendo uma vida frugal e modesta, esta população conseguiu viver livremente da terra e dos bens da natureza. Te trago da minha terra o que ela tem de melhor. Existe uma visão profundamente religiosa dessas comunidades, onde água, rios, lagos, peixe e vida comunitária sempre foram assumidos como parte essencial de sua vida. E o movimento dos ribeirinhos na Amazônia surgiu justamente como uma organização de luta pelos direitos e pela defesa das águas e do bioma amazônico. Para as culturas originárias dos povos da Amazônia, a terra é um presente de Deus, dado a todas as pessoas e povos para que nela possam viver e trabalhar. Segundo eles, o que dá direito a viver em alguma área e terra é morar na terra e nela trabalhar. São as famílias dos poceiros. As principais características das posses são a casa, a roça, a mata e a água. Onde coexistem áreas de uso e posse comum, matas, rios, lagos, caminhos, praias e áreas de posse e uso exclusivo da família, casa, quintal e horta. Índios, ribeirinhos, seringueiros, extrativistas, quilombolas e outras famílias camponesas foram violentamente expulsos das áreas em que viviam e cultivavam há muito tempo, por causa do aumento das grandes fazendas para a pecuária. A situação tornou-se tão grave que a Igreja Brasileira, e sobretudo da Amazônia, criou a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, com o objetivo de articular as ações pastorais, aprofundar o conhecimento crítico da realidade e das leis existentes e também defender os direitos, sobretudo dos poceiros. Nasceram também as comunidades eclesiais de base, que tiveram um papel essencial na construção de uma consciência crítica da população, a partir do conhecimento da realidade, da mística evangélica, do protagonismo dos leigos e da formação de lideranças populares. Alguns documentos do Episcopado da Amazônia denunciaram a violação dos direitos básicos, como a posse de terra, e identificaram uma problemática criada pelo novo modelo de desenvolvimento da região, a vinda de colonos de procedências diversas e suas dificuldades de se integrar nas comunidades locais. Tratava-se de pobres, sem terra ou expropriados por causa da ampliação dos projetos de modernização da agricultura nas diversas regiões. Os maiores responsáveis pelo desmatamento indiscriminado da Amazônia não são os pequenos colonos e camponeses, mas as grandes empresas madeireiras, as mineradoras, agropecuárias extensivas atraídas para a Amazônia pelos volumosos incentivos fiscais e pelos gigantescos financiamentos. Nos últimos anos, os grandes produtores de soja e de grãos voltados para a exportação aumentaram ainda mais o desmatamento da região. Na Amazônia já foram desmatados 70 milhões de hectares de floresta, mais de 22 milhões só nos últimos 10 anos. Entre 1950 e 2005, a população da Amazônia Legal cresceu 518%, ritmo muito acima da média nacional, que foi de 255%. A urbanização cresceu em 18% e 70% da população amazônica já vive nas cidades. A população urbana é pouco mais de 10 milhões, cerca de 43% do total. Uma característica da Amazônia são as pequenas cidades localizadas nas margens dos rios.
Nelas, a vida está ligada ao rio e à floresta. Tudo está centralizado no porto, onde tudo é passageiro, nada é permanente. Tudo é temporário, inacabado e precocemente deteriorado. O porto é onde se chega e se parte. É o intermédio entre o rio, a floresta e a cidade. É a fronteira entre a realidade e a ficção. Esses conflitos já causaram muitas dores, violência, destruição e morte. Entre 1985 e 2005, só na Amazônia, foram assassinadas quase sempre impunemente 933 pessoas em conflitos de terra. Só na Amazônia foram despejadas, entre 2003 e 2005, por ordem judicial, 31.371 famílias. A pesca é uma atividade importante na região e produz cerca de 200 mil toneladas por ano de pescado, 20% do total nacional. Dos 155 mil empregos gerados por esta atividade, 72% são da pesca de subsistência e 23% da pesca comercial e somente 3% dos frigoríficos. A riquíssima biodiversidade na Amazônia está sendo cobiçada por indústrias, laboratórios e centros de pesquisa que não hesitam em fomentar uma verdadeira biopirataria das nossas riquezas. A quantidade de material energético roubado nos últimos anos da região chega a 20 mil exemplares por ano de diversas espécies. Está surgindo um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia: o manejo sustentável dos produtos madeireiros e não madeireiros das florestas. A preocupação ambiental e social tornou-se o elemento-chave para construir um consenso que facilite a implantação de projetos de grande impacto. A má qualidade de vida do amazônida abandonado ao seu destino é patente e revela o descaso com que os serviços sociais são tratados na Amazônia. E se prevê para este século o aumento da crise social. A ideia de que só existe um caminho de desenvolvimento na e para a Amazônia, a do mercado autorregulado capitalista, não é verdadeira. Já existem iniciativas populares orientadas para outro tipo de sociedade, que tem como base uma nova forma de entender e valorizar o trabalho das pessoas e da economia. São formas de economia solidária, onde o valor solidariedade se faz presente nas relações entre as pessoas que trabalham em conjunto e com as forças da natureza. Todos esses movimentos possuem consciência ambiental aguçada e se posicionam contra a devastação e os desmatamentos. Defender e conservar os recursos naturais, incorporando-os na definição de sua identidade, significa um ato político que estabelece novas formas de solidariedade. A floresta amazônica oferece possibilidades quase infinitas de aproveitamento de frutas, cocos e castanhas, muito ricas de propriedades alimentares. A criatividade e a força que os movimentos populares souberam constituir para sustentar e tornar eficaz a sua luta geraram inúmeras iniciativas nos mais diversos campos da atividade dos povos amazônidas. São inúmeros os exemplos: a preservação dos rios, as quebradeiras de coco, a rede agroecológica, o artesanato, o desenvolvimento da apicultura. É essa sabedoria dos povos indígenas, caboclos, seringueiros e ribeirinhos o caminho por excelência para o desenvolvimento de outra relação econômica com a floresta e com todas as condições de vida da Amazônia. Diante de todos esses desafios que a realidade apresenta e fruto de uma visão mais ampla e profunda da realidade amazônica, a Igreja Católica do Brasil mostra sinais de vitalidade e da sua mais profunda comunhão com a população da Amazônia. A
A campanha da fraternidade quer ser uma oportunidade para que o Brasil conheça melhor os povos e a realidade da Amazônia. Para conhecer mais o significado histórico e simbólico da Amazônia, a diversidade humana e cultural presente no território amazônico, suas tradições, seus mitos, suas experiências de vida, de organização, suas festas, sua religiosidade e os desafios que enfrentam. É o caminho para ajudar a superar os preconceitos que, ao longo dos séculos, a ideologia dominante consolidou a respeito desta região e de seus habitantes. A campanha Fraternidade e Amazônia quer ser uma ocasião para que as igrejas da Amazônia e do Brasil revejam com confiança, ousadia e destemor sua ação evangelizadora, de modo a ser sinal vivo da presença do Reino de Deus nesta região. Para a igreja na Amazônia, a esperança não se baseia apenas na realidade histórica, mas na promessa de Deus e nos sinais de futuro que acompanham as palavras que nos manda proclamar. Evangelizar para os cristãos da Amazônia é descobrir, é valorizar todos os sinais de vida e são muitos presentes nas culturas originárias dos povos da região. E explicitar tudo o que é fonte e garantia de vida, e denunciar, combater, repudiar tudo o que é anti-reino, que é morte, gerador de morte e de destruição. A solidariedade e a fraternidade da Igreja do Brasil com a Amazônia quer se manifestar em ações concretas e numa ampla mobilização nacional em favor de projeto do uso sustentável, econômico, político, social da Amazônia. Isso baseado na convivência com as potencialidades e limites deste bioma, já presente nas culturas, nas iniciativas populares da economia solidária e nas práticas da democracia participativa. A Amazônia é um imenso território da terra em que vivem com sua diversidade sociocultural muitos povos e onde estão presentes muitas e diversificadas formas de vidas ainda intactas. Esta riquíssima sociobiodiversidade nos interpela pessoalmente como sociedade, como humanidade, a amar esta terra, a defendê-la contra todas as formas de devastação, para que não seja submetida aos interesses de pessoas e grupos ávidos de lucros e que não se importam com a sobrevivência da humanidade. Como a Amazônia é um fator de equilíbrio essencial para todo o planeta, a sua vida tem a ver com a qualidade de vida global da Terra. Enfim, a campanha da fraternidade nos convida à conversão, à solidariedade, a um novo estilo de vida e a um projeto de desenvolvimento humano baseados nos valores humanos e evangélicos, seguindo a prática de Jesus no cuidado com a vida humana, especialmente dos mais pobres e de toda a natureza. Que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida, seja também o chão da partilha fraterna, pátria solidária de povos e culturas, casa de muitos irmãos e irmãs.